Meus irmãos, elevemos agora o nosso pensamento a Deus para refletirmos juntos sobre o poder da fé. Não uma fé barulhenta ou apressada, mas essa força silenciosa e profunda que sustenta o espírito nas horas mais difíceis da caminhada. Quando falamos de fé, não nos referimos à fé cega, aquela que espera soluções imediatas ou milagres sem esforço interior. Falamos da fé raciocinada, que compreende, que busca sentido, que aceita as provas e transforma o coração. Allan Kardec nos ensina que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Ela não se opõe à lógica. Pelo contrário, ela ilumina o caminho da alma. No Livro dos Espíritos, aprendemos que a fé é uma inspiração divina, o sentimento íntimo da existência de Deus. E também aprendemos que o espírito progride pela liberdade de pensar, refletir e agir. Ter fé, portanto, não é deixar de pensar. É pensar com profundidade. É sentir com consciência. A fé raciocinada não nos afasta da realidade. Ela nos ajuda a compreendê-la melhor. Ela não nos isenta das dificuldades, mas nos oferece uma base firme para enfrentá-las com mais equilíbrio, sem revolta e sem desespero. É essa fé consciente que nos permite caminhar mesmo quando ainda não enxergamos o fim do caminho. Ela não exige respostas imediatas, mas confia na sabedoria do tempo, na justiça divina e no aprendizado que cada experiência carrega. Quando compreendemos a fé dessa forma, lúcida, consciente e amadurecida, percebemos que ela não permanece apenas no campo das ideias. Ela se revela, sobretudo, na maneira como atravessamos as provas da vida. É na dor, na espera, na renúncia e no esforço diário que a fé deixa de ser conceito e se transforma em experiência viva. E é exatamente isso que os ensinamentos de Jesus e os exemplos dos espíritos que nos antecederam nos ajudam a compreender com mais clareza. É justamente nas experiências concretas da vida que a fé revela a sua verdadeira força. Não quando tudo está tranquilo, mas quando somos chamados a atravessar as provas que não escolhemos, os desafios que não compreendemos de imediato e as dores que testam a nossa resistência interior. Fé não significa ausência de sofrimento. Significa coragem para atravessar o sofrimento com dignidade. É a força que nos impede de desistir quando a alma se sente cansada e o caminho parece longo demais. Foi isso que Jesus nos ensinou tantas vezes. Quando afirmou que, com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, seria possível mover montanhas, ele não se referia a montes de pedra, mas aos obstáculos internos, os medos, as inseguranças, as revoltas silenciosas e as dificuldades que parecem intransponíveis dentro de nós. Jesus mostrou, com palavras e exemplos, que a fé verdadeira nasce do coração sincero e se expressa na confiança ativa. Não é uma fé que paralisa, mas uma fé que sustenta o movimento do espírito, mesmo quando tudo parece imóvel. A fé se manifesta quando escolhemos continuar sendo corretos, mesmo diante da injustiça, quando optamos pelo perdão, apesar da dor, e quando mantemos a esperança, mesmo sem garantias visíveis. É nesse ponto que a fé deixa de ser discurso e se torna postura interior. E quando buscamos exemplos vivos dessa fé em ação, encontramos na vida de Chico Xavier um testemunho profundo de confiança em Deus. Desde cedo, ele enfrentou limitações, enfermidades, incompreensões e renúncias que poderiam ter endurecido o seu coração. No entanto, escolheu responder à dor com mansidão, serviço e amor. Diante das provas mais severas, Chico costumava repetir em silêncio: "Isso também passa." Não como fuga, mas como lembrança de que nada é eterno, exceto o bem. Essa certeza simples sustentava sua fé nos momentos mais difíceis, lembrando-o de que Deus jamais abandona aqueles que confiam, mesmo quando não compreendem tudo. Certa vez, ao ser procurado por uma mãe aflita que pedia um milagre para o filho enfermo, Chico respondeu com ternura: "Tenhamos fé, não para exigir, mas para confiar." E juntos oraram, entregando a situação à sabedoria divina, sem imposições, sem revolta, apenas com esperança serena.
Esses exemplos nos ensinam que a fé verdadeira não é ilusão nem negação da realidade. É confiança ativa. Não é cruzar os braços esperando que o céu faça tudo, mas levantar-se com esperança, fazendo a nossa parte e confiando que Deus fará a dele no tempo certo. E é essa fé madura, vivida no cotidiano, que naturalmente nos conduz a uma transformação mais profunda, porque quando a fé se enraiza no coração, ela passa a orientar nossas escolhas, nossas atitudes e a maneira como nos relacionamos com a vida e com o próximo. A fé autêntica não nos convida à passividade. Ela nos chama à ação no bem. Como nos ensina o Evangelho, a fé é mãe da esperança e companheira inseparável da caridade. É ela que sustenta o edifício moral do espírito, dando sentido às escolhas que fazemos, mesmo quando elas exigem renúncia, paciência e perseverança. Crer não é cruzar os braços, é levantar-se, mesmo cansado. É continuar, mesmo sem entender tudo. A fé que não se converte em obras torna-se estagnada, mas a fé viva inspira o perdão, fortalece a resignação e impulsiona a transformação interior. Ela nos educa por dentro, ensinando-nos a reagir com mais equilíbrio diante das situações que antes nos tiravam a paz. Talvez você que escuta esta reflexão esteja atravessando uma prova difícil, uma perda, uma enfermidade, uma decepção ou uma angústia silenciosa. A fé não elimina a dor, mas dá sentido à dor. Ela nos permite dizer, com humildade e confiança: eu não compreendo tudo, mas confio. É essa confiança que impede que a dor se transforme em revolta e que a dificuldade se transforme em desespero. A fé nos ajuda a atravessar os dias difíceis sem endurecer o coração, sem perder a ternura, sem deixar que a amargura tome o lugar da esperança. Quando escolhemos confiar, mesmo com lágrimas nos olhos, damos um passo importante na nossa própria cura espiritual. A fé não apaga o sofrimento de imediato, mas nos fortalece por dentro, permitindo que amadureçamos, aprendamos e sigamos adiante com mais consciência e serenidade. É por isso que precisamos cultivar a fé como quem cultiva uma flor no jardim da alma, regando com a oração sincera, alimentando com boas leituras, fortalecendo com a prática diária do bem, mesmo nos pequenos gestos que quase ninguém vê. Que possamos seguir adiante sem revolta, sem desânimo, mas com coragem tranquila. Porque a fé verdadeira não é grito, é luz. Não é fuga, é força. Não é barganha, é entrega. E que mesmo nas noites mais escuras da alma, possamos olhar para o alto e dizer com serenidade: Senhor, eu confio. Não entendo tudo, mas sigo. Aceito, acredito e continuo. Que o poder da fé ilumine nossos passos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe mais calma, confiança ou esperança, deixe o seu like. Esse gesto simples fortalece esta luz e ajuda a alcançar outras pessoas que também precisam se lembrar de confiar. Se sentir no coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que sustentam o espírito, fortalecem a fé e ajudam a caminhar com mais serenidade em qualquer momento da vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Às vezes, uma palavra chega exatamente quando mais se precisa. Que a paz que você sentiu aqui permaneça com você. Siga confiante, com o coração firme e a fé viva. Assim seja.